Olá, meus amores, muito bom dia para vocês, né? Espero que estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, manhã linda, de muita luz, né? De muito amor. E que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês, tá? Nossa aula na terça foi maravilhosa, amei estar com vocês, tá? E peço assim que a gente participe mais, tá bom? Então vamos lá. Quero falar o seguinte. Nós vamos fazer a revisão de matemática para a nossa avaliação, que acontecerá, certo? Nossa avaliação vai acontecer na próxima semana, tá bom? Isso tinha que deixar bem claro para que ninguém esqueça, tá bom? Então, abram o livro agora de matemática na página 180 a 211. 211, Tia Sil. Sim, até a 211, tá bom? Tia vai fazer só um apanhado geral e vocês podem estar sempre estudando, revisando para na hora da prova fazer tudo bonitinho, certinho, tá bom, gente? Não guardem dúvidas, certo? Então vamos lá. Segmento de reta. O que seria o segmento de reta? O segmento de reta é uma linha que representa um caminho, né, por onde você pode traçar. Ele pode ser tanto na horizontal, quanto você pode fazer essa curva aqui, ó, esse tracejado. E pode ser outros modelos, mas enfim, o que é que eu quero chamar a atenção? Que o segmento de reta, ele tem um início e ele tem um final, tá bom? Então, o segmento de reta, ele é o que? Limitado. Ele tem um limite, onde começa e onde termina. Deu para entender? Ótimo. E o que seria o que seria a reta? Já que esse é o segmento de reta. A reta, ela é traçada e ela é prolongada. Esse prolongamento de reta, ele não tem nem início e nem fim. Ele é ilimitado. Agora, o que eu posso fazer aí? Eu posso prolongar esse segmento, ou eu posso prolongar essa reta, tá? Tanto para frente, digamos, né, para o início, como para o final, tá bom? No livro de vocês é bem claro quando ele mostra, ó, prolongamento de reta. E ele bota o que, ó? Com base nessa seta aqui, ó. Ponto A, ó, prolonguei e boto a seta. Ponto B, prolonguei e ponho a seta. E aqui eu tenho, ó, imagine uma reta e não tem extremidades, ó. Ela não tem extremidades. Então, uma reta é ilimitada nos dois sentidos, tá? Uma reta, ela é ilimitada em dois sentidos. Por exemplo, você vê uma reta, você sabe onde começou aquela reta? Você sabe onde vai terminar aquela reta? Pois nós não sabemos. Ela pode ser prolongada tanto para o início como para o fim. Aí vamos agora na página 185 falar sobre ângulo. O que é ângulo, tá? Ângulo é a reunião de duas semirretas, tá? Que possuem uma origem em comum. E essa origem comum é chamada de vértice do ângulo. Bom, ângulo reto é um ângulo de extremidade de 90 graus. A extremidade de um ângulo reto é de 90 graus. Tia, porque a senhora fala um ângulo reto, né? Porque é um ângulo de 90 graus. Agora, se eu digo que é um ângulo agudo, se eu digo que é um ângulo obtuso, aí já vai mudar, tá? Então, o ângulo reto, ele é de 90 graus, ele não muda. Agora, se eu vou para um ângulo agudo, um ângulo agudo é aquele em que as extremidades, certo? Ou se, não é nem bem as extremidades, né? Mas que ele é um ângulo de abertura menor, tá? Ele não é um ângulo reto, ele é de abertura o quê? Menor. Quando ele é menor que 90 graus, tá? O nome que leva, ele é o nome de ângulo agudo, tá bom? Não esqueçam.
E o ângulo obtuso, como seria o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é quando esse ângulo ele é maior do que o ângulo reto, ou seja, maior do que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, o nome que ele leva aí é o ângulo obtuso. Tá bom? Agora, retas paralelas. Tia, o que seriam as retas paralelas? As retas paralelas são aquelas que elas não se cruzam em determinado ponto, como por exemplo, eu tenho linhas, tá? Digamos que aqui sejam duas linhas, né? Duas vias, e elas não se cruzam em determinado ponto, elas não têm um ponto em comum, tá? Agora, se eu tenho uma concorrente, já diz, elas concorrem entre si, elas passam, né? Elas se cruzam em um determinado ponto. Quando eu digo assim, retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um determinado ponto. E as retas paralelas são aquelas que não se cruzam, portanto, certo? Não tem pontos em comum, tá bom? O livro de vocês na página 188 mostra exatamente isso. Nós temos exemplos de ruas, tem ruas que são concorrentes, tem ruas que são paralelas, que elas não se cruzam em determinado ponto. Tá? Observa a rua onde você mora, o condomínio que você mora, como é esse lugar. Ela é reta ou existem ruas que se cruzam entre si, tá bom? Dá uma observada. Tem as retas perpendiculares. Gente, as retas perpendiculares são aquelas em que, quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Então, quando se cruzam, formam um ângulo reto. Então, presta atenção. As retas concorrentes podem ser classificadas das seguintes maneiras: perpendiculares e oblíquas, tá? As perpendiculares são aquelas que são que quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. E as oblíquas, né? Elas são retas que, na verdade, elas não formam ângulos de 90 graus. Vamos lá na página 191, onde tem polígonos, tá? Portanto, os polígonos são figuras geométricas, certo? E esses polígonos, eles são formados, né, de forma em que eles não têm uma relação de cruzamento entre si, tá? Eles não têm um cruzamento entre si. Portanto, vocês têm a imagem que diz assim, ó, todas essas figuras aqui são denominadas de polígonos. Eles são formados por um contorno e uma região interna. Observem bem essas imagens e observem essas imagens aqui do livro. Vocês vão perceber que existe uma grande diferença entre uma e outra, tá bom? Os polígonos, eles podem ser classificados da seguinte forma, ó. Lados de vértice de um polígono,